Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Como tem sido a caminhada, a trajetória de vocês? Vocês têm colocado o conteúdo que estão ouvindo aqui em prática? Vocês têm corrido rumo aos seus objetivos, buscado a cada dia os seus propósitos e crescido como pessoas, seres humanos e profissionais? Então, eu quero compartilhar com vocês hoje a lição, o capítulo de número 12 deste livro que a gente tem estudado. A gente tem trazido uns estudos rebuscados, mais profundos a respeito dos capítulos desse livro, que é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E o capítulo 12, ele trata absolutamente sobre a sexualidade, que pode sim impactar na forma dos seus relacionamentos interpessoais, da forma como você se relaciona com os seus entes queridos e da forma como você vai ser impactado positiva ou negativamente no seu caminho de negócios. E esse capítulo, ele traz algumas demonstrações, alguns adjetivos e algumas características e qualificações a respeito dessa sexualidade que dizem a respeito de carisma e criatividade. Criatividade nada mais é do que aquela capacidade de você pegar uma ideia e transformar essa ideia em algo produtivo, através do seu pensamento criativo, para que você desenvolva uma ideia ainda mais atrativa para todos à sua volta. E o carisma, ele lista algumas características muito importantes que eu vou relatar para vocês aqui nesse vídeo. É um vídeo bem breve, é um vídeo bem rápido, mas um vídeo que vai trazer um esclarecimento muito grande para todos vocês a respeito de como a gente pode lidar com essa característica, que é a sexualidade relatada no capítulo, para impulsionar os nossos negócios. Então vamos lá. Criatividade eu já expliquei o que é. O carisma é o seguinte: ele traz alguns tópicos aqui para a gente abordar a respeito deles. O primeiro deles é o aperto de mão. Dependendo da forma como você cumprimenta uma pessoa e como você aperta a mão dessa pessoa, isso já quer dizer muito para ela. Se você está confiante, se você não tem noção do que foi fazer, se você está intrépido, se você está com o desejo de realizar algo positivo, o aperto de mão, ele vai demonstrar a presença do carisma ou a falta dele. Então a gente tem que ter noção que, a partir do momento que a gente chega para uma entrevista de emprego, frente a um chefe, que será o nosso chefe futuramente, a gente tem que se comportar da melhor forma. Por quê? Desde o início, que é o aperto de mão, até a saída, que é o que eu vou relatar mais para frente para vocês, de uma determinada sala de entrevista, vai dizer muito sobre nós, certo? Então, o primeiro tópico, aperto de mão. O segundo tópico é o tom da voz. Não fique elevando o tom da voz desnecessariamente. Entenda que para que você consiga altos objetivos, para que você consiga alavancar os seus negócios, você precisa ter uma voz calma, uma voz serena, uma voz que passa tranquilidade e que passa confiança. A partir do momento que você vai conversar com uma pessoa e você vai relatando, vai alterando muito o tom de voz, ou seja, oscila muito a voz de muito alta para a voz muito suave, isso também vai influenciar negativamente no desenvolvimento dos seus negócios e do seu network. Então, o que é importante a gente ter que, a partir do momento que a gente chegou, a gente tem que ter um aperto de mão completamente viável, para que as pessoas que vão nos receber entendam que a gente está determinado a alcançar aquilo que a gente foi buscar. Porém, da mesma forma, nós temos que ter uma voz suave, uma voz audível, porém tranquila, porém calma, não exacerbada, porque dessa forma, a partir do momento que a gente se comporta com uma voz em tom agressivo, isso pode fechar muitas portas para nós.
Pensem bastante nisso. Então, assim, não quer dizer que você tem uma voz agressiva, você tem uma voz muito alta com os seus entes queridos em casa, que numa entrevista de emprego o seu chefe, ele é obrigado a te estabelecer ou te designar para o cargo. Não pense desse jeito. Você tem que se comportar da melhor forma. Você tem que mostrar para ele que vale a pena te contratar. E você tem que mostrar que você será uma boa escolha. Então, o terceiro ponto é a postura e o movimento do corpo. Pessoas que se movimentam muito rápido, pessoas que se movimentam de forma muito assim agressiva, elas podem também causar um certo receio com relação ao seu chefe. Só que você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre se movimentar nem lento nem rápido demais, mas se movimentar com graça e com facilidade. Essas são as duas palavras que eu achei muito interessante com relação à postura que ele determina no capítulo, que são palavras que, se a gente se atentar para elas, a gente vai chegar muito longe, podem ter certeza disso. O outro ponto são as vibrações do pensamento. Vibrações do pensamento nada mais são do que o desenvolvimento realmente do Mastermind, para que as pessoas à nossa volta sejam influenciadas pelas nossas ideias. Por quê? Se você tem uma ideia, se você age de criatividade com essa ideia se torna uma ideia absurda, impressionante, uma ideia que com certeza vai emplacar, mas você não tem uma vibração do pensamento positiva a respeito dessa ideia, ou seja, se você não confia no sucesso da ideia que você teve, pouco ela vai ser fluente. E, de certa forma, ela não vai chegar ao patamar que ela teria o potencial de chegar, porque quem teve a ideia, quem está anunciando a ideia, não está empolgado com isso. Então, primeiramente, desenvolva uma ideia, desenvolva um desejo ardente por essa ideia e uma vontade impressionante de fazer acontecer. Nunca deixe de querer fazer acontecer as suas ideias, porque a partir do momento que você tem uma ideia e não age com a devida empolgação, com a devida alegria e com a necessidade de passar essa ideia à frente, ela não vai para frente, por melhor que seja. E em último ponto, nós temos o vestuário e o estilo. Então, isso traz para a gente uma ideia extremamente importante nas entrevistas de emprego, em qualquer lugar que a gente vá, quando a gente se apresenta na presença de pessoas que a gente não conhece e pessoas que muitas das vezes poderiam nos beneficiar. Se a gente não cuida do vestuário, se a gente não cuida do estilo, ou seja, se a gente não preza por uma boa aparência, a gente não vai ser bem aceito nos locais que a gente for. Então, preze por uma boa aparência. Aos homens, faça barba, apare os cabelos, cuide da sua aparência. Claro que nada em extremo excesso, mas cuide da sua aparência, tenha uma aparência aprazível, uma aparência apresentável, e você vai ver que todas as portas elas vão começando a se remodelar para abrir na sua frente. Então meditem nesses breves conselhos que eu trouxe para vocês a respeito do capítulo 12, que ele lista como o 10º passo rumo à riqueza, que é este capítulo, certo? Deste livro, do Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Combinado? Então, que a gente possa ter muitas ideias, que a gente possa colocar essas ideias em prática e, acima de tudo, acreditar que a ideia que a gente teve é capaz de nos impulsionar a níveis muito mais altos. Podem acreditar, você vai fazer a diferença, você tem potencial para isso, você precisa acreditar em você.
Muitas das vezes ninguém vai fazer isso por você, mas se você acreditar em si mesmo, você já vai estar a anos-luz na frente de quem não acredita. E pode ter a certeza, a escada do sucesso, ela nunca vai estar lotada no topo, só lá embaixo. Você tem que vencer essa multidão na base para começar a escalar. E a partir do momento que começar a escalar, você tem que prezar pelos bons costumes e agir com persistência, que aí, meu amigo, é só questão de tempo para você chegar no seu objetivo. Pensem nisso, compartilhem esse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e contem com a minha colaboração para o sucesso de vocês, porque esse é o meu maior objetivo com essas reflexões. Tchau, tchau, fiquem com Deus, excelente semana.